Olá, estamos aqui para mais um vídeo do EGAF 11. O vídeo desse mês é sobre outubro e tudo o que aconteceu aqui em outubro. Vamos falar de performance do fundo, vamos falar de macro, vamos falar de agro e vamos falar também de um ofício que saiu da CVM que eu acho que é bastante relevante para o mercado de FIAGROS. Tá? Então acho que o vídeo desse mês vai ser bastante interessante. Aqui comigo é Antônio da Luz, nosso economista-chefe, que está aqui sempre nos ajudando a nos nortear nos cenários macro e agro. Seja bem-vindo, Antônio. Muito obrigado, Bruno. Prazer estar contigo, prazer estar com todos os nossos investidores. E eu quero começar, Bruno, com a nossa pergunta tradicional. Temos algum problema nos nossos papéis, no nosso FIAGRO? Tem alguma coisa que está te preocupando? Alguém deixou de pagar? Você está com medo que alguém não pague? E mais, dezembro, nós estamos gravando referente a outubro, mas nós estamos em novembro. Mês que vem, nós temos um grande recebimento de dividendos. Eu gostaria de saber o seguinte, você tem alguma preocupação com agora ou com o mês que vem? Nenhuma, para ser direto ao ponto, nenhuma. Tá? A gente vem tendo os nossos rendimentos e os nossos juros sendo pagos religiosamente nas datas que eles precisam ser pagos, nas datas programadas, como a gente diz. Então, os ativos têm zero de inadimplência, têm pago exatamente o que é esperado desses ativos, tanto no passado, que vem até hoje, quanto pelo nosso monitoramento, que a gente imagina que vai acontecer no futuro, principalmente no futuro próximo que você mencionou, muito bem mencionado. Dezembro é um dos vértices de grande pagamento de juros dos nossos papéis. Nossos papéis pagam muito em junho e dezembro, então o último grande pagamento foi em junho. Agora eu terei um grande pagamento agora em dezembro. E pelo nosso monitoramento, é óbvio que estamos vigilantes, até porque o momento do agro não nos deixa não estar, Antônio? É um momento desafiador para o agro. Já foi pior, Já foi pior, mas desafiador para o agro, e a gente está vigilante, em todas as nossas operações, em todos os nossos papéis, mas no que a gente identifica pelo nosso monitoramento, não devemos ter nenhum problema nos nossos papéis, nos pagamentos de juros ou de eventos que acontecerão ali em dezembro e que serão insumo para pagar, obviamente, os rendimentos de vocês, não só do mês de dezembro, como também, não do mês de dezembro, porque o mês de dezembro já está provisionado, do mês de janeiro, como também até junho, que é o grande próximo vértice, que é aquilo que a gente faz. A gente recebe um grande volume em dezembro, guarda um pedaço desse caixa para ir pagando, aquele trabalho de ALM que a gente faz, ALM, Asset and Liability Management, gestão de ativos e passivos. Então a gente vê quanto que eu tenho de caixa, o que eu vou receber de ativos de dezembro até junho, o que eu for recebendo no mês a mês eu considero que aquilo vai estar entrando no caixa, dado que o nosso monitoramento não vislumbra nenhum problema com aquele papel, e eu vejo qual é o caixa que eu vou ter de gap. Esse caixa que eu vou ter de gap eu seguro, para não ter esse gap de caixa. E aí eu vou pagando os rendimentos para vocês. Então, com antecedência, a gente sabe que tem caixa suficiente para pagar os rendimentos até esses grandes vértices. E aí, quando acontece esses grandes vértices, a gente faz esse trabalho novo. Na verdade, o trabalho é feito diariamente, mas Sim. A gente faz esse trabalho com mais minúcia, toda vez que a gente tem esses grandes eventos, essa grande miríade de eventos acontecendo no mesmo mês. Agora, daqui um mês, nós vamos estar gravando em dezembro, falando sobre o vídeo de novembro, sobre as ações de novembro, e nós já vamos ter recebido boa parte dos juros Sim. E vamos estar recebendo nos próximos dias o restante. Então, no vídeo do próximo mês, a gente já vai saber com clareza, Sim. Vai poder já anunciar com clareza que até junho do ano que vem estamos tranquilos. Exatamente. Agora, falando em rendimentos, Bruno, outubro foi um mês onde o feriado caiu no final de semana, só tivemos dias úteis, o pagamento de rendimentos veio muito bom, hein? Veio bom. Pagamos 1,55, um rendimento bastante expressivo, um dos melhores do mercado, se não o melhor, tá?
O mês teve 23 dias úteis, como o Antônio mencionou, um dia útil a mais em relação ao mês anterior, né? Por isso, mês anterior 1,48, 7 centavos a mais, 1,55, CDI maior, era 6 centavos a conta, né? Cada dia útil 6 centavos a mais. Agora, como o DI está um pouco mais alto, cada dia útil você pode, né, fazer essa conta de padaria, 7 centavos a mais aqui. Então fomos de 1,48 para 1,55 de pagamento para vocês, investidores. Um pagamento, né, bastante expressivo, né? No ano estamos com 13,89, né, de pagamento. 13,89, né, e lembrando que novembro e dezembro ainda não veio. Né, isso aqui é só até outubro, né, então tem mais 2 meses aí por vir. Né, então vai ser, né, um ano de belíssimo pagamento de rendimentos. Né. Então, de rendimentos, né, anunciamos ali no segundo dia útil 1,55, pagamos no sétimo dia útil, né, como é praxe. Tá? E esse mês foi um pouquinho maior por conta dos 23 dias úteis. Já emendando, né, na performance do fundo, aquelas 3 métricas que eu gosto de falar, né? A gente fala do secundário, fala do contábil, né, e fala do resultado por cota. São 3 métricas aqui que eu gosto bastante de falar para ver a saúde do fundo. A primeira diz como é que está o nosso fundo ali, né, no dia a dia, né, no tiroteio do mercado secundário, lei de oferta e demanda. Né, lei de oferta e demanda depende de ter mais vendedores ou mais compradores para aquele papel, acaba dependendo também do segmento que nós estamos inseridos, que é o agro, que os investidores são um pouco arredios ainda por conta de balanço do Banco do Brasil, provisionamento, notícias que acabam permeando, né, o agro e bypassando, né, digamos assim, notícias bastante positivas que a gente tem visto, né, do agro, né, e que vão trazer positividade para a safra do ano que vem, mas a gente ainda tem essas notícias negativas sistêmico, que faz com que... Exato. Que faz com até por uma curiosidade, Bruno, nós estamos gravando hoje no dia que foi anunciado a intervenção do Banco Central no Banco Master. E o Fiagro está caindo. Né? Nós não temos absolutamente nada a ver com isso, mas o mercado secundário tem essas coisas. Exato. A bolsa cai quando isso acontece e os ativos acabam caindo no geral. Né? A gente separa em ativos de risco e ativos sem risco. Né? Geralmente os ativos sem risco nesse evento sobem, né? que é o que a gente chama de flight to quality, né? O voo para qualidade. E ativos de maior risco, né? O nosso Fiagro, né, por mais que a gente diga que, né, ele tem os riscos muito mitigados, ele tem algum nível de risco, não é a mesma coisa, né, que títulos do Tesouro, né? Mas por outro lado, quando isso acontece, você tem todos os ativos de risco caindo e não ficou atrás do nosso Fiagro, não é feito mais nada, claro, né? Não tem nada a ver com tem nada a ver com o idiosincrático aqui, né, do nosso papel, né? Muito bem colocado. Então, no secundário, né, por conta disso, né, a gente teve 0,86 de rentabilidade, né, no mês, já ajustado, né, pelo rendimento. Tá? No ano, a gente está muito bem, porque, né, o Fiagro, né, bateu 83, 84 lá no início do ano, e agora já está nos seus patamares de 92, 93. Ali, que oportunidade, né? Ainda é uma oportunidade de compra, ainda é uma belíssima oportunidade de compra. Né? Então, até 100, eu diria que ainda é uma belíssima oportunidade de compra. Né? Rendimentos muito interessantes que a gente está tendo, né, no nosso EGAF, para quem está comprando nesses níveis de preço. Quem comprou lá em janeiro, então, é uma barbada, né? É uma barbada. Não dá nem para falar, mas quem comprou lá no início do ano está rentabilizando 26,18. 26,18. Bom, valeu a dica, né? Valeu ter ficado aqui para ver o vídeo, porque a gente cansou de avisar. Exatamente. Né? 26,18. Contra um CDI de 11,77 no ano. Né? Até outubro, né? Porque é onde a gente está medindo, então, para a gente comparar banana com banana e não banana com maçã, né? Como a gente gosta de dizer, né? Então, basicamente, né, o fundo está indo muito bem quando você olha a foto do ano. Esse mês, né, foi 0,86, positivo, né, não foi, né, tão bom quanto o rendimento foi de 1,55, porque está sujeito a esse tiroteio do mercado secundário, compressão de preço para lá, compressão de preço para cá, sai uma notícia negativa aqui, outra colar, isso acaba impactando, né, essa rentabilidade do mercado secundário, mas é aí que eu gosto de olhar para outra métrica, que é a métrica contábil, que diz exatamente como é que está a saúde do fundo. Conta a verdade, por quê? Né? Porque ele conta a verdade. Você vai pegar exatamente o que os papéis estão rendendo, você retira as despesas, você retira tudo que é despesa do fundo e você chega no resultado. Esse resultado, né, é um bolo e você divide isso, né, pela quantidade de cotas. Esse, né, é basicamente, né, o resultado que o fundo vai ter. E você vê isso, você pode ver isso no resultado por cota, que é o RPC, que eu gosto de chamar aqui, que é o resultado por cota, que esse mês foi de 1,55. E a outra forma de você olhar isso é a forma relativa, em termos percentuais. Quanto evoluiu essa massa de ativos menos as despesas de um mês para o outro. Tá? E a nossa evolução foi muito boa. O nosso contábil foi de 1,58%. Né? Foi muito bom, tá? 1,58%, né? O resultado contábil está indo muito bem, o ano inteiro está indo muito bem. Tá? E o resultado por cota, né? 1,55%.
tá? Ou seja, bem em linha com o rendimento que foi pago. Então o fundo rendeu 1,55, pagamos 1,55 e ainda temos um resultado retido no fundo por gordura que a gente fez ao longo do ano de 49 centavos, que a gente guarda aqui exatamente para conseguir suavizar meses que tem alguma rentabilidade, né, que não é tão boa quanto a gente espera, né, por algum evento de mercado, né, aquilo, né, cai, mas que no mês seguinte recupera, então a gente acaba guardando essa gordura para conseguir suavizar isso para vocês, a gente fazer esse trabalho de entregar para vocês o equivalente a um salário, né, mensal adicional ao que você já ganha, né, nas empresas onde você trabalha, nas suas empresas. Né. Então, eu gosto muito de tratar, né, dessas três métricas, né, então secundário 0,86, contábil 1,58 e o resultado por cotas muito em linha com o rendimento 1,55. Tá? Então, fundo muito saudável, né? Por mais que, né, o secundário não tenha rentabilizado, né, superior ao CDI, né, neste mês, no ano está, como eu mencionei, 26,8, bem acima, né? Então tem que ter essa persistência, né? Eu acho que é importante, tá? Mas por outro lado, quando você olha, né, a saúde do fundo vai muito bem, obrigado, que é o contábil que diz a verdade sobre isso, tá? Então isso é bastante importante, né? Olhar só o rendimento por olhar não é suficiente, você tem que olhar como é que está a saúde do fundo, olhar o contábil e o resultado por cotas é fundamental, tá? Então o fundo vai muito bem, né, no quesito, né, performance, tá? No quesito de cotistas, estamos com 11.598 cotistas, né? E a liquidez média diária do fundo, né? Que quando você olha para os últimos 30 dias, o que foi de liquidez média diária, estamos falando de R$620 mil, que é um número, né, razoável. A gente gostaria que tivesse acima de 1 milhão, esse é um norte bom aqui para a gente. Já teve acima de 1 milhão no passado, mas hoje está em 620 mil. Então, quem quiser entrar e sair do fundo tem liquidez suficiente para até 620 mil, né, isso ser possível, tá? Então isso eu acho que é bastante importante, tá? Fora isso, né, do ponto de vista de alocação, acho que já vale a pena, né, os atos de gestão, já emendar aqui, né, e depois eu abro aí para você falar de macro e agro, né, ao longo desse mês, tá? Bom, eu estava mais do que 100% alocado, porque a gente tinha feito aquelas compromissadas no passado, fiz 30 milhões de reais em compromissada. Então, ao fazer 30 milhões de reais em compromissada, que eu já expliquei um pouco como funciona aqui para vocês, né? Eu tomei emprestado 30 milhões de reais, aproximadamente CDI mais 1, né? E estou investindo em ativos que rentabilizam CDI mais 5, 5,5, tá? Então, estou fazendo isso, então tomo emprestado, né, CDI mais 1, e invisto em ativos esses 30 milhões que está fora do patrimônio líquido do fundo, né? Esses 30 milhões são adicionais em relação ao patrimônio líquido do fundo. Tem uma concha aqui, né, tem uma cunha aqui entre o CDI mais 5, 5,5 e o CDI mais 1. Ou seja, eu tenho 4 a 4,5 aqui de diferença que eu estou trazendo de resultado a maior para você. E esse delta está indo para o cotista. Essa compromissada. E esse delta está indo para o cotista. Exatamente. Esse delta está indo para o cotista. Eu acho que é bem importante. Eu tenho esse número de 30 milhões hoje, né, no fundo, que a gente achou importante, né, fazer. E inclusive entrega uma rentabilidade adicional para você. A gente tinha papéis muito bons aqui, com níveis de yield e níveis de segurança muito bons. E a gente tinha essa oportunidade de fazer essa compromissada, né, trazer esse dinheiro para o fundo e adquirir esses papéis, coisa que o fizemos, ou seja, aumentei a pulverização, aumentei a rentabilidade e trouxe, né, na margem mais segurança para o fundo, porque os ativos que a gente tem feito esse ano são ativos que estão saindo com um nível de subordinação maior, né, com um prazo menor. E esses são parâmetros que dizem que, né, acaba, né, contabilizando menor risco, né, para a carteira, né, como um todo. Então, esses papéis que saem com prazo menor e com um nível de subordinação maior são papéis que acabam tendo um nível de risco menor e, portanto, contribuem para uma redução no risco da carteira. Por isso que a gente quis trazer, né, esses papéis para dentro do fundo e não perdeu essas oportunidades e a gente, né, as viabilizou via as compromissadas, né, que fizemos aqui. Tá? Então isso eu acho que é importante, né? Esse é um dos motivos que a gente está entregando esse resultado, né, bom, né? Não é o único, óbvio, né? Mas é um dos motivos que deu uns bips a mais aqui de rentabilidade. Tá? E além disso, né, o nosso mercado secundário ativo, né? Sempre que a gente pode, né, comprar e vender algum papel, sempre parcial, tá? Porque minha meta é aumentar, né, o nível de pulverização do fundo, né, que já é bastante pulverizado. Estamos falando de 37 ativos, né, que a gente tem, então ele é um fundo bastante pulverizado. Sempre que eu tenho a oportunidade de vender bem e comprar bem, eu vou fazer, né? Então, basicamente, né, vendemos, né, 6 ativos, né, nesse mês. Então, foi Panorama, Granfos, Cultivar, Ciagre, Plantar e Casa Fértil, sempre, né, de forma parcial, ou seja, esses ativos permanecem na nossa carteira. Não é que nós achemos que esses ativos são ruins, não, pelo contrário,
vendê-los porque eu tenho oportunidades boas de compra em outros papéis para aumentar o nível de pulverização do fundo, o nível de diversificação do fundo e aumentar, consequentemente, né, a mitigação de risco, né, desse fundo. Consequentemente, com esse recurso, né, que eu fiz de vendas, né, que avolumou 5 milhões aproximadamente, o que eu fiz? Comprei 3 ativos. Né? Basicamente, Agrofarm, né, uma operação de Agrofarm, uma operação de Panorama e uma outra operação, né, de Agrofarm, tá pequenininha, né? A maior compra que a gente fez foi de Panorama, né, 4 milhões e 300. Agrofarm, somando as duas operações que a gente fez, estamos falando aqui de 312 mil reais, então bem pequena, né, essa expansão aqui em Agrofarm. Mas, de novo, a gente aumentando a pulverização, reduzindo concentração máxima, aumentando mitigação de risco, né, para vocês, investidores, sempre que possível. Tá? São papéis com nível de subordinação maior, né? Por exemplo, o Agrofarm tem 45% de subordinação na cota sênior, que é bastante. O usual, estamos falando de 30%, né? O usual é 30% de subordinação, a Agrofarm tem 45%, então é um nível de risco abaixo, né? Quando a gente traz esse nível, né, de papel. Mais rentabilidade com maior segurança. Para dentro do fundo, exatamente. Do lado de juros, né, basicamente, né, do lado de juros, né, eu tive 4 papéis aqui pagando juros, né, que somam R$1,20. Quando eu pego todos os juros que foram pagos e divido pela quantidade de cotas, eu tenho R$1,20 e paguei R$1,55, ou seja, eu tinha que ter de caixa por cota, eu tinha que ter pelo menos mais 35 centavos para conseguir pagar R$1,55 de vocês. E esse é o trabalho de gestão de caixa ativa que a gente faz aqui. Né? A gente segura a caixa quando precisa, né? E devolve caixa para vocês, né? Quando não precisa, né? Porque esse é o nosso trabalho aqui. A gente sabe fazer isso muito bem, sabe rentabilizar o caixa muito bem, né? E a gente acaba suavizando isso para vocês para fazer esse pagamento de renda mensal para vocês. Né? Então, assim, no geral, né, do lado de ações, né, de gestão é isso. O fundo continua com 310 milhões de reais de patrimônio, ele não aumentou nem reduziu de tamanho. As ofertas, né, para os fiagros listados, né, estão fechadas, a gente não vê nenhum fiagro listado fazendo oferta, muito por conta das cotas que estão comprimidas. Né? Nossa cota, né, a mercado, fechamento de outubro foi 92,30, né, ainda comprimida, abaixo do patrimonial, que foi 99,23 na nossa cota patrimonial. Então, como essa cota está comprimida, não está próxima da patrimonial, isso inviabiliza fazer novas ofertas, né? Então, por isso que o patrimônio tem mantido aí os seus 310 milhões, e a gente tem estruturado outros produtos na casa, né? Exatamente, né? Inclusive, estamos voltando de um evento hoje, né, Antônio, que a gente estava apresentando um produto semelhante ao EGAF, porém setipado, né? Ou seja, um produto que não está propenso às oscilações de mercado secundário, porque é um produto que, né, que é setipado, né? Ou seja, que só contabiliza pelo valor contábil e não só para investidores profissionais. Esse produto a gente criou para investidores profissionais, né, nesse momento, que era uma demanda que a gente tinha desses investidores profissionais. Só que os investidores profissionais estão querendo pegar algo que o nosso investidor de varejo está tomando todo dia. Um espelho do EGAF, só ele é setipado. Exatamente. Então, acabamos de voltar desse evento, é uma demanda dos investidores, a gente atendeu essa demanda dos investidores. Né? Então a gente, né, dado o nosso pipeline grande de operações que a gente está originando, a gente buscou outras formas, né, de entregar produtos muito bons para vocês, investidores, né, para além do EGAF, que, né, no momento está com a sua janela fechada ali de captação. Logo o agro volta, a janela se reabre e a gente vai fazer novas ofertas, né, e o fundo vai crescer. Com certeza. Porque papel e demanda por bons créditos, né, a gente tem. Né, o que hoje a gente está tendo que ver outras alternativas, né, e no EGAF hoje, né, o funding está um pouco mais escasso por conta do preço estar comprimido. Né, mas a gente tem visto outras alternativas exatamente para conseguir atender a demanda, né, dos nossos clientes aqui que demandam, né, crédito. Né? Afinal, o mercado real não para, né? Então não para. A turma precisa se financiar, precisa plantar, precisa comprar os insumos, precisa vender os insumos. Né? Então as nossas revendas aqui precisam fazer o seu dia a dia e a gente está aqui exatamente para viabilizar essas operações de mercado de capitais para as revendas. A EGAF é um dos veículos no qual essas operações entram, né? E tem outros veículos aqui que a casa faz também e que tem se espelhado muito na tese do EGAF, que é uma tese vencedora. Né? Como o próprio Antônio falou, esse fundo é para investidor profissional, a gente tem um projeto também de levar isso para o investidor qualificado, e aí um produto com rating, que é um outro produto nosso. Então a gente está trazendo outros produtos que se assemelham muito ao EGAF, mas que não tem essa questão da volatilidade do mercado secundário, que é algo que os investidores têm nos demandado.
né, para que a gente possa, né, dar tração nesse mercado agro, né, ajudar nossos clientes a continuarem o seu financiamento, né, e prover operações estruturadas de mercado de capitais para esses clientes. Então a gente tem trabalhado... Para o profissional é necessário. Agora, se eu, como investidor, eu prefiro o mercado secundário, porque se cobrar bem abaixo da cota profissional, da cota patrimonial. Então... E no caso do produto CETIPado, isso é possível, mas tem muito menos liquidez do que a nossa aqui. Que a nossa está na tela todo dia. O CETIPado não, é um mercado de balcão, é muito mais difícil, né? Mas sim, eu também prefiro, Antônio. Eu prefiro comprar algo que vale 99 por 92,30, com certeza. Do que 99 algo que está 99, que é o que esses papéis CETIPado têm. Não tem oscilação, mas por outro lado não te dá as oportunidades, né, exatamente, nas compressões de preços que acontecem, né, no mercado, muito bem colocado. E aí, para encerrar e te dar a palavra... Mas nós vamos falar da CVM. Exatamente, era isso que eu ia mencionar aqui agora, bem lembrado. Saiu um ofício da CVM que eu acho que é muito importante aqui para o mercado. Vários investidores já nos perguntaram e vieram tirar dúvidas aqui com a gente, né? E esse era um ponto que a gente vinha falando para vários jornalistas, até mesmo via Ambima, para que isso se reverberasse, e até mesmo diretamente para a CVM, para que isso se reverberasse e fosse ajustado, né? E a gente entende que a CVM quer fomentar o mercado de agro, é o desejo dela, e que isso foi uma consequência não pensada, vamos dizer assim. A gente trouxe luz a isso e isso está sendo corrigido agora, o que eu acho que é muito bom, tá? A regulação de fundos ela mudou, né? Então a gente tinha um normativo para cada tipo de fundo, eles foram consolidados num único normativo que é a resolução 175. Quando isso foi feito, né, lá dentro dessa resolução de fundo, eu tenho os multimercados, eu tenho os fundos de ações, eu tenho, né, os fundos de infra, eu tenho os fundos imobiliários, eu tenho os FDICs, eu tenho os FIPs, eu tenho também os FIAGROS, que lá estão na 175. O ponto é que antes, né, do FIAGROS ir para 175, né, o FIAGRO, a CVM fez uma regulamentação muito acertada, que foi o seguinte: eu vou pegar a regulamentação que eu tenho, vou pegar o que o FIAGRO pode fazer, e eu vou, por equiparação, dizer que um FIAGRO está equiparado a um determinado normativo meu. Então ela criou, né, o FIAGRO FDIC, o FIAGRO FII, né, imobiliário, e o FIAGRO FIP. E por equiparação, né, ou seja, dependendo da política de investimento de cada um desses FIAGROs, estava equiparado. Quando o FIAGRO foi incluído na 175, que ele chegou atrasado ali na 175, né, 175 foi publicada sem os FIAGROs, e depois os FIAGROs foram incluídos, né, com a 214. Né. Quando os FIAGROs foram incluídos ali na 175, o que aconteceu? Os FIAGROs perderam o status de FIP, perderam o status de FII e perderam o status de FDIC, ou seja, os FIAGROs per se ficaram no limbo, viraram uma categoria própria, ficaram no limbo. Quais foram alguns problemas, né, que surgiram por ter ficado no limbo? E o principal, na nossa visão, tá? Vários investidores nossos, quando, né, tínhamos FIAGROs FDICs aqui, compraram nossos FIAGROs FDICs, né? E os FIAGROs FDICs, né, pela CVM, como o próprio nome diz, era equiparado a um FDIC, portanto FDIC era, né? Então estava na mesma categoria de FDIC. A partir do momento que isso entrou no 175, perdeu-se a categoria de FDIC para esse FIAGRO. Então os FIAGROs não mais eram FDICs, não tinham essa categoria, desculpa, de direito creditório, né? E, portanto, perderam essa categoria de direito creditório. Ao perder essa categoria de direito creditório, o que aconteceu? Vários fundos que tinham comprado os FIAGROs FDICs, e que agora não é mais FIAGRO FDIC, é só FIAGRO, né? Porque não existe mais FIAGRO FDIC, existe um FIAGRO que respeita o anexo 2, que é o anexo dos FDICs. O que aconteceu? Os seus administradores, ao olhar aqui, né, que um FDIC, por exemplo, que tem que comprar e manter em sua carteira 50% em direitos creditórios, tinha lá um FIAGRO. FIAGRO não é direito creditório, não é mais direito creditório, não é mais direito creditório, portanto, o seu fundo está desenquadrado. Reenquadre o seu fundo. Então, assim, vários administradores começaram a pedir para os gestores reenquadrarem o fundo. E aí, tempestivamente e acertadamente, o que a CVM fez? Trouxe um ofício, né, muito interessante, que reza sobre várias coisas, mas entre elas, né, tem uma cláusula específica que fala o seguinte: um FIAGRO que investir em direitos creditórios mais do que 50%, né, em direitos creditórios, isso estiver previsto no seu regulamento, direito creditório será. E, portanto, né, fará jus, né, para fins de enquadramento nas carteiras dos fundos que exigem que tenha um mínimo, né, de direitos creditórios, né, nos seus fundos. Então isso ajudou muito, né? Eu tive ligação de vários investidores aqui para ver qual era o nosso entendimento, né? O nosso entendimento era o mesmo, né, que esse da CVM, que era uma consequência não esperada, vamos dizer assim, da regulamentação, e que quando eles perceberam, rapidamente eles fizeram um ofício para esclarecer e falar: olha, nós CVM, né,
tipificamos, né, qualquer fiagro que em sua política de investimentos determine que eu preciso investir pelo menos 50% em direitos creditórios, um direito creditório. E aí, em isso sendo feito, o que estava desenquadrado voltou a ficar reenquadrado e, portanto, corrigindo uma unintended consequence, a palavra em inglês bonita, né? Consequência não esperada, né? De uma regulamentação. Isso é bastante comum quando você faz uma nova regulamentação, e muito positiva essa regulamentação da CVM. Existem algumas consequências não esperadas, né? Que não foi prevista quando a regulação foi feita e que depois você precisa corrigir. E a CVM prontamente fez. Parabéns, CVM, né? Muito bem feita essa correção, muito bem ajustada, né? A gente estava aguardando ansiosamente essa correção, como indicamos em algumas matérias, né, diretamente a CVM, a Anbima, né, isso foi feito. Agora tem a parte 2 disso, que a gente ajustar agora no CMNE. Tem uma resolução CMNE que determina o que é direito creditório, né, 175 determina, né, para fins regulatórios, e eu tenho o CMNE que determina para fins legislativos, para fins de lei mesmo, né? E aí, né, o CMNE, né, precisa ainda, né, incluir isso. Já tem, né, uma consulta, né, que foi endereçada ali ao CMNE, feita inclusive pela Anbima, na qual, né, eu participei dos grupos de trabalho, e que agora também está circulando e isso deve também, né, em breve, também virar, né, corrigir a 5111, que é a resolução que trata sobre direitos creditórios, né, incluam também cotas de fiagro ali no rol de direitos creditórios. Isso é bastante importante para a gente, para corrigir, né, uma consequência não esperada dessa regulamentação, que foi muito boa, porém, como toda regulamentação muito boa e ampla, acaba tendo algumas arestas ali para parar e que está sendo aparada, né, conforme, né, esses efeitos vão sendo observados. Então dá para esperar que, assim como os fundos saíram, eles tendem a voltar, o que pode dar uma mexida. Exatamente, na cota. pode dar uma mexida na cota, sim. Pode, né? Pode. Então, bom, com isso eu queria passar a palavra para você, Antônio. Já falei bastante aqui para falar de macro, agro, bastante animado, Estados Unidos, shutdown. Verdade, né? Terminou o shutdown, né? No momento que a gente grava aqui, acabou o shutdown nos Estados Unidos. Nós tivemos lá nos Estados Unidos, o primeiro que está pegando fogo é que aquela certeza que seguiria reduzindo os juros já não se tem mais, né? Inclusive agora na reunião de dezembro, a maior parte lá do Fed Watch está apontando para não reduzir os juros, o que para nós não é surpresa nenhuma, sim, porque nos parecia que aquela redução da taxa de juros americana, ela não tinha fundamento econômico para fazer aquilo. Inclusive nós fizemos uma comparação no passado, mostrando, olha, em setembro do ano passado o Fed já tinha começado a reduzir os Fed Funds e depois teve que parar, porque não rodou. E agora nós estamos com uma inflação que desde maio está subindo, já passa de 3% ao ano, não há um desemprego que justifique reduzir a taxa de juros por lá, a pressão política, sobretudo do Trump, era grande, o Fed baixou o juro, mas pelo jeito se arrependeu, não deve baixar agora na reunião de dezembro. Agora, nós aqui no Brasil estamos vivendo um processo de desaceleração super importante, né, Bruno? Sim. Que, aliás, nós temos nossos problemas sistêmicos que contaminam o setor do agro, não há dúvida, e contaminam produtos bons como o EGAF, que nós não temos nada a ver com muitos problemas que acontecem por aí, mas terminamos sendo penalizados na cota. Mas também isso acontece nos outros setores. A indústria, por exemplo, ela está com o crescimento acumulado em setembro, que é o último dado que nós temos nesse momento, a metade do que estava no final do ano. E o varejo estava acima de 3, agora está 1,50 a indústria. O varejo, que estava acima de 3 também, está 2,10. Não, estava acima de 4, está 2,10. Está quase 50% também a queda no varejo. Só que a indústria, a gente imagina que no primeiro trimestre do ano que vem ela venha para o negativo. O varejo não, o varejo deve ficar entre 0 e 1, mas não vai ficar no negativo nas nossas contas por hoje. O que eu quero dizer com isso, Bruno, que o agro ele vem crescendo muito bem, e nós vamos crescer em termos de PIB esse ano próximo de 10%. Enquanto os outros setores estão desacelerando, o agro está acelerando, e essas oportunidades são janelas que elas devem ser aproveitadas. O momento de entrar no agro não é na euforia, é agora, na nossa opinião. Olhar para o agro tem que ser agora, enquanto as coisas estão virando. Nós temos uma perspectiva de que comece a cair a Selic ali em janeiro. Nos pareceu que na última ata e comunicado do Copom,
os próprios membros já começaram a criar ali algumas frases, alguns pontos que sugerem uma inflexão de política monetária, não agora em dezembro, com certeza, mas em janeiro, talvez em março, mas disso a gente não acredita que passe, porque nós já estamos com o IPCA desacelerando com mais força, como era a expectativa. A inflação lá no atacado já desacelerou bastante, agora o IPCA provavelmente na próxima leitura venha para dentro da banda. Nós temos ainda novembro e dezembro e tudo indica que o Banco Central cumprirá a meta do Conselho Monetário Nacional, que é 3, mas com a banda de aceitação de 50%, que vai até a 1,5%. A inflação deve fechar ali na casa de 4,4%, então o Banco Central cumprindo a meta, e com isso a gente começa a abrir a possibilidade de reduzir a taxa Selic. Já no agro, Bruno, nós tivemos o segundo levantamento da Conab, apontando para uma safra recorde em 2026, 254 milhões de toneladas, um crescimento aí de cerca de 4 milhões a mais do que no ano de 2025, crescimentos bastante importantes, bastante robustos, e com um cenário de preços bem mais atrativo do que 2025. Saiu o relatório do USDA, depois de tanto tempo de shutdown, 2 meses, né, sem relatório do USDA, saiu agora o relativo a novembro, e nós observamos lá uma redução da produção mundial de soja, uma redução importante, e hoje nós temos um patamar de produção e consumo exatamente iguais, 422 milhões de toneladas. Poxa, não tem sobra nenhuma, diferente do ano de 2025, que tinha uma sobra lá de mais de 10 milhões. Ou seja, a tendência é termos preços de soja no ano de 26 superiores aos de 25. E algo muito parecido nós estamos vendo no milho, que está caminhando para ir para estoques muito baixos no mundo, e no Brasil, então, estoques baixíssimos no ano que vem. O que sugere também que essa cultura tão importante para a nossa produção, para a nossa safra, ela seja brindada com preços melhores no ano de 2026 do que em 2025, que já são bem melhores do que 2024. Então, de fato, Bruno, nós estamos vendo uma virada de página do agronegócio, que a cada mês a gente vem trazendo aqui um episódio novo, um capítulo novo dessa virada do mercado, e nos parece que estamos indo para o 2026, tudo indica que será um ano de consolidação desse momento positivo. Por isso a importância dos investidores aproveitarem enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. Maravilha, Antônio. Bom, obrigado aí pelas palavras, Antônio. Falou de macro, falou de agro, cobrimos a nossa pauta toda, né? Verdade, bastante coisa hoje. Bastante coisa hoje, né? Parabéns, muito rico. Vídeo um pouco mais longo, rico, mas um pouco mais longo. Bom, com isso me despeço aqui dos nossos investidores, né? Muito obrigado por nos acompanharem até aqui e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.